Senhor, eu encontrei. Milagres fizestes em mim, em tua palavra, Senhor. Tua palavra, em tua palavra, Senhor, me edifiquei. Convido a você, querido ouvinte, que pegue as Escrituras Sagradas, João 17:3. O que está escrito em João 17:3? Que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ministro Lucas, fique à vontade. Louvado seja Deus por essa declaração do nosso Senhor Jesus. É uma palavra dita por Jesus. Jesus disse que para a vida eterna, ou para recebermos a vida eterna, dependemos de ter uma crença verdadeira em Deus, o identificando como um único Deus verdadeiro e identificando Ele como Filho de Deus. Isso é fundamental para a nossa fé, para uma fé verdadeira, uma fé que busca a vida eterna. Graças a Deus por isso, né? Então, no programa passado, nós trouxemos aqui o primeiro ponto de fé da Igreja de Deus, as Escrituras Sagradas. Se você não teve a oportunidade de ouvir, solicite e nós enviaremos a você o áudio deste estudo que tivemos. Você pode estar também solicitando o estudo, a importância das Escrituras para uma fé verdadeira. Este é um estudo também que você pode solicitar para entender melhor o tema. O nosso tema hoje é o segundo ponto de fé da Igreja de Deus, que diz: Deus o Pai e Criador. Nós acreditamos que Deus é o Criador dos céus e da terra. Temos fé e sabemos que Deus se manifesta por meio das Escrituras Sagradas para com aqueles que buscam ter uma fé verdadeira no Deus Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus por isso. Queremos convidar você então para estar nos acompanhando hoje neste importante tema. Mas eu acho, cooperador Giliardi, que existem 2 mandamentos dentre os 10 que servem assim como um norte para uma fé correta em Deus. Amém. E baseado no assunto que nós estamos falando, nós podemos trazer esses 2 mandamentos registrados em Êxodo 20, versículo 1 e versículo 3, e depois Êxodo 20, versículo 8 ao 11. Amém. Nós estamos então aqui abrindo as Escrituras agora para lermos 2 mandamentos dos 10, não é isso? Isso. O texto de Êxodo 20, versículo 1 e 3 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Não terás outros deuses diante de mim. Cooperador Giliardi, isso é muito fácil de entender, não é não? Sim. Não há como interpretar isso aqui de modo diferente. Deus diz, é Ele que diz: não tenha outro Deus além de mim ou adiante de mim. Eu digo, este é um dos pontos fundamentais para quem quer ter uma fé verdadeira em Deus, como diz as Escrituras. E Êxodo 20, versículo 8 e 11, onde o nosso Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. E o versículo 11 é fundamental para o tema que nós estamos estudando, porque em 6 dias fez o Senhor, Ele é Criador, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Minha pergunta é possível desenvolver fé verdadeira se nós não tivermos a compreensão desses 2 mandamentos, cooperador Giliardi? Não. Como eu vou acreditar num Deus que eu não sei quem Ele é, como é, ou eu não tenho referência dele? É verdade. Hoje a humanidade despreza esses 2 mandamentos dos 10, não é isso? Sim, infelizmente. E é os 2 mandamentos base para uma fé verdadeira. Deus é uma única pessoa. Ele diz: não tem outro Deus além de mim. Ele diz: eu sou o Criador dos céus e da terra. Esses 2 mandamentos balizam a nossa relação para com Deus. Por isso muita gente tem uma fé deturpada. Infelizmente nós estamos aqui para criticar uma fé torta. Que Deus dê graça
a você que você possa buscar a tempo ao Senhor enquanto se pode achar. Não que nós somos melhores do que você, precisamos melhorar também muito, mas também não podemos negar aquilo que está escrito. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos, por meio da palavra dele, encontrarmos o caminho para a vida eterna. Estaremos então apresentando mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. Hoje traremos o segundo ponto de fé da Igreja de Deus, Deus o Pai e Criador. Nós falaremos da nossa fé no Deus do nosso Senhor Jesus, não é isso, cooperador Giliardi? Sim, Deus do nosso Senhor Jesus. Muitas pessoas não conseguem compreender isso, que Jesus tem o quê? Um Deus. O que o ateísmo nega, irmão, cooperador Giliardi? O ateísmo, ele nega a existência de Deus. Ele é oposto, né? Nós somos o que? Nós somos teístas, nós acreditamos em um Deus, né? E aí, o homem foi criado de forma a normalmente crer na existência de Deus, não é isso? Mas infelizmente hoje tem muitas pessoas que não creem na existência deste. Então o que afirma o teísmo? O teísmo, a existência de um Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus. E todas as escrituras falam de um Deus criador, cheio de amor por suas criaturas, não é isso? Sim. Você pode ler as escrituras e vai encontrar um Deus de amor, um Deus criador, e as escrituras revelam ele em todos os sentidos como o criador dos céus e da terra, como aquele Deus que nos ama e quer o nosso bem. Deus por si existe e por si se revela, é infinito e supremo ser. Este único Deus é um ser da qual imagem o homem foi feito. Deus é infinito, eterno, imutável, perfeito em sabedoria, presente em qualquer lugar, é todo poderoso, o seu caráter é santidade, amor e verdade. Então esse ser vivente é a fonte de toda a existência. Ele é o Criador, é o que mais, cooperador Giliardi? Mantenedor do universo, meu Lucas. Ele emana dentro do quê? Do universo, pelo seu poder, né? E a sua presença invisível. E ainda transcende sobre toda a sua criação em existência, natureza e superioridade. Deus é rei, advogado, juiz. Como redentor, Deus está redimindo o homem pecador para si por meio de seu Filho Jesus Cristo. Todos os homens são dependentes de Deus para existirem. Eles devem a Ele adoração, obediência e amor. Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por esta bondade, pela compreensão que nós temos em Deus. Em oposição aos verdadeiros fatos revelados na palavra de Deus, os homens têm formulado muitas falsas teorias com respeito a Deus e com respeito até ao universo, o mundo, não é isso? Sim. Todas as teorias que negam os fatos afirmados pelo teísmo da Escritura são antiteístas. Podemos denominar assim? Sim. E nós podemos dizer que originalmente a raça humana era monoteísta. O que é monoteísta, cooperador Giliardi? A crença em um único Deus. Então os homens adoravam um único Deus e conheciam o fato de que ele se revela a eles. Quer dizer, Deus tem a capacidade de se revelar aos homens. Quando nós buscamos a Deus de coração, Deus fala, Deus mostra, Deus nos dirige, Deus se revela a nós. E nós sabemos que mediante o pecado, os homens deu as costas para Deus e se degenerou-se ou nas trevas do paganismo. E assim as palavras do nosso irmão Paulo, escrita em Romanos 1, versículo 21 e 23, e também Romanos 1 e 25, que diz: os homens caídos mudaram a glória de quem? De Deus, em idolatria. Em idolatria. E mudaram a verdade de Deus em mitologia. Habitando na escuridão, afastados de Deus, o homem formulou várias teorias antiteístas. O ateísmo, agnosticismo, panteísmo, politeísmo e deísmo. São teorias formuladas pelos homens que não creem na existência de quem? De um único Deus. Eu não consigo crer que a compreensão a respeito da natureza de Deus seja um mistério. Eu não consigo. E se assim for, a humanidade não pode ser salva devido à falta de compreensão desse mistério. Então quem é culpado pela perdição dos homens, cooperador Giliardi? Se Deus não se revela, seria Ele mesmo.
Então essas doutrinas, essas ideias de que é um mistério, a Trindade é um mistério. A Trindade é um mistério, mas Deus não é um mistério. A Trindade é um mistério e é uma confusão. Como pode 3 ser 1, cooperador Giliardi? Impossível. Não tem como ser. Você pega a palavra único e a palavra trino, para você ver a diferença que é. Você sabe, meu amigo, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Nós já lemos Êxodo 20, versículo 1 e 3. Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Eu pergunto de novo, é difícil entender isso? Não. Estamos então apresentando mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. O segundo ponto de fé da Igreja de Deus, Deus o Pai e Criador. Nós vamos falar aqui da nossa fé no Deus do nosso Senhor Jesus. Cremos em um único Deus. Apresentaremos que o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Já falamos isso. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus é o nosso Deus e Pai. Eu vou repetir. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus é o nosso Deus e Pai. E por fim, como ser filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Como ser filho de Deus? Cooperador Giliardi. Conhecendo a Ele, né? Se achegando ao seu Filho. Tem como ser filho de Deus desobedecendo a Ele, cooperador Giliardi? De maneira nenhuma. Então, se você quer ser filho de Deus, o princípio da obediência é uma boa demonstração para ser um filho de quem? De Deus. Vamos apresentar o Deus de nosso Senhor Jesus e nosso Deus. E assim nosso irmão Pedro escreveu em 1 Pedro 1, versículo 3. Ele disse o quê? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente não consegue ler isso aqui como está escrito, né? Infelizmente não. Eles leem, mas entendem diferente. Olha, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Esse texto, nosso irmão Pedro afirma que Jesus tem o quê? Tem um Deus e um Pai. Acredito que a frase Deus e Pai do nosso Senhor Jesus não soou bem aos seus ouvidos. Eu creio que muita gente está falando, mas que estranho isso. É estranho sim para você? Porque você entende que Jesus também é o quê? É o próprio Deus. Ou um Deus também, né? Parte de uma trindade, não é isso? Verdade. É muito confuso essa fé que as pessoas têm. Isso aí eu não digo que é mistério, é confusão. Mais à frente falaremos um pouco mais a este respeito. Deus é o primeiro em existência, Ele é a fonte da verdade. Todo o que busca a verdade deve começar com Deus, não é isso? O conhecimento, vamos dizer, a respeito de Deus forma a base e prerrogativa para todos os outros conhecimentos apresentados nas Escrituras. Então, se eu tiver um conhecimento torto, deturpado disso, eu vou ter um conhecimento todo torto, deturpado das Escrituras também, não é isso, cooperador Giliardi? Sim, é verdade. Então, para apresentar uma fé cristã adequada e uma vida espiritual vigorosa, deve-se começar com quem? Com Deus. Nesse sentido, a carta escrita aos Hebreus diz, por que é necessário o quê? Que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus 11, versículo 6. O primeiro estágio da fé é a crença na existência de Deus. É a crença na existência de Deus. Esse é o primeiro estágio da fé. A doutrina e o conhecimento de Deus, nós podemos dizer, é o mais importante pensamento que o homem deve considerar. É um assunto mais sublime que se pode estudar. Fatos relacionados à natureza de Deus e à sua obra constituem as mais significativas realidades no universo. Jesus disse: esta é a vida eterna, que eles devem conhecer a Ti, o único verdadeiro Deus, conhecer, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós temos que conhecer. João 17, versículo 3. Fatos relacionados à natureza de Deus. João 4, 24 diz, Deus é o quê? Espírito. E importa que os que o adorem, adorem em espírito e em quê? Verdade. Então a adoração verdadeira a Deus, ela parte do princípio de ser verdade.
Não adianta eu ter fé em Deus, dizer que tenho fé em Deus, mas tenho várias crenças que não são verdadeiras, à luz do que as Escrituras diz. E eu digo, é de vital importância que os crentes estejam plenamente informados a respeito da natureza, característica e obras de Deus. Deus vai morar com os homens. Deveríamos desejar estar mais informados sobre Ele hoje, não é isso, cooperador Giliardi? Sim, extremamente importante. Nós adoramos a Deus unicamente. Muita gente fica assim, mas não sei. Não, nós adoramos um único Deus. Muita gente tem uma adoração errada porque não entende que Jesus não é Deus. Ele é o Filho do próprio Deus, mas não é Deus. Em Lucas 4, versículo 8, Jesus diz o quê? Para Satanás ele falou isso. Ele diz assim, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Nosso irmão João também, ele dá um testemunho no Apocalipse 22, versículo 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Adora a Deus. Nós adoramos unicamente a Deus. Nós temos uma reverência, nós temos um respeito, nós temos uma consideração, nós admiramos, nós louvamos a Jesus até, não é isso? Sim. Mas nós não o adoramos. Cooperador Giliardi. Nós adoramos unicamente a Deus. É isso, menino Lucas? Muito bem, é isso. Você já ouviu muitas pessoas orando a Deus aí fora? Eles começam assim, Senhor Deus, querido Pai, Santo Deus, meu Pai, amoroso Deus, Criador do céu e da terra, bendito, meu Deus Santo. Deus Faz aquela Deus que morreu na cruz. Aí vem a ideia que Deus encarnou. Mas cada crença que não passa no teste bíblico. Vou repetir, nós adoramos unicamente a Deus. Você, meu amigo, conhece a vontade de Deus para o nosso mundo? Não! Na crença atual, o mundo não faz parte dos projetos de Deus. O mundo está fora, não é isso, cooperador Giliardi? E eu pergunto para você, com que intenção ele criou a terra e o homem? Com que intenção? Nós estamos falando de Deus, o Criador e Pai. Isso. Qual pai abandonaria suas criaturas, seus filhos? O plano dele, de Deus, para o resgate da humanidade, você conhece? A vontade dele para a sua vida, meu amigo, você conhece? Viu como há muita dificuldade? Cremos que Deus é a autoridade suprema do universo. Ele não tem necessidade de nada, pois Ele é todo poderoso. Isso está registrado em Êxodo 15, versículo 11, Deuteronômio 10 e 17. Infelizmente, a humanidade carece muito do conhecimento de Deus. Eu sei que muitos podem estar perguntando, qual é o nome do seu Deus? Eu vou registrar algo aqui. Não há registro de Jesus chamando o seu Pai e Deus por um nome. Há, cooperador Giliardi? Não, verdade. Eu creio que muita gente ficou surpresa, não ficou, não? Sim. Jesus dirigia a Deus com intimidade muito grande. Ele dirigia a Deus como Pai. Não era assim? Sim. Ensinou seus discípulos a dirigir-se a Deus como o quê? Filhos de Deus. Chamando Deus de quê? Pai. Eu desafio alguém me mostrar Jesus relacionando e chamando o Pai pelo nome. Você ficou surpreso, não ficou? É comum nas Escrituras encontrarmos as citações da forma como Jesus dirigia-se a Deus. Em Mateus 11, versículo 25 e 27, nós temos um registro. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim tu aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então nós vemos aqui que Jesus, ele revela o Pai. Sim.
Ele não é o Pai. Tem gente que diz, ó Jesus amado, Pai querido. Onde é que está escrito isso? Nem o canto. Então, meu amigo, eu quero dizer a você com todo respeito e carinho, não se ofenda, mas se você quer a vida eterna, reconheçam e conheça que existe um único Deus e o seu Filho a quem Ele enviou. Se fosse tão importante citar o nome de Deus, eu creio que Jesus faria questão de mencionar ou chamar o seu Pai e Deus pelo nome, não seria? Ele não faria isso? Sim. Na oração sacerdotal, em João 17, há 4 citações de como Jesus dirigia a Deus. Ele diz, Pai, ó Pai, Pai justo. E uma das oportunidades para citar o nome de seu Pai seria quando ele ensinou seus discípulos a orarem. Não seria isso? Sim. Ele diz em Mateus 6:9, portanto, vós orareis assim. Que jeito assim? Pai nosso que estás nos céus, Pai santificado nosso. seja o teu nome. Então eu repito, não é necessário sabermos do nome para dizermos santificado seja o teu nome. Não é. Tem gente que fala, mas se eu não souber, como eu vou santificar o nome de Deus? É simples, você santifica o nome de Deus. Como você santifica o nome de Deus? Eu preciso de saber. Tenha uma intimidade com Deus, você vai saber como você santifica o nome de Deus. Jesus se dirigia a Deus como seu Pai. Ensinou seus discípulos a dirigir a Deus como Pai. Ele disse, assim que ressuscitou, ele disse para Maria, não me detenhas, não me toque, porque eu ainda não subi para quem? Para o Pai. Para o Pai. Meu Deus e vosso Deus. Vai, diz a quem? Aos meus irmãos. Ele Amém. disse, meus irmãos. Ele não disse meus filhos. Em 22 textos, Jesus dirige a Deus como meu Pai. Em 11 textos, Jesus usa e afirma, vosso Pai, nosso Pai, né? Vosso Pai. 3 vezes Jesus diz, Deus meu. E nenhuma vez ele chamou Deus pelo Nome. Jesus disse, em Apocalipse 3, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém. Você quer saber o nome de Deus? Vença. Vença. E você saberá o nome de Deus. Eu falo aqui algo interessante. Eu acho interessante. Talvez o fato de Deus exaltar o nome de Jesus acima de todo nome explique o motivo dele não dar muita importância ao seu próprio Nome. Ele exaltou o nome de Jesus acima de todo nome. Mas hoje tem uma religião aí que a base deles é o nome, exalta o nome de Deus acima do nome de quem? Do próprio Filho. Do próprio Filho que Deus exaltou acima de todo nome. Debaixo dos céus não existe outro nome maior do que o nome de quem? De Jesus. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus é o nosso Deus e Pai. Romanos 15:6, para que concordes a uma boca, glorifiqueis a quem? Ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Paulo identificava Deus como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Lá em Efésios 1, versículo 3, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Também nosso irmão Pedro escreveu, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se Jesus não ressuscitasse dentre os mortos, nós não seríamos gerados de novo, nós não nasceríamos de novo, não haveria sentido para isso. Isso está em 1 Pedro 1:3. Em 11 textos, Jesus identifica Deus como Pai de seus discípulos e dizia, vosso Pai. Nossos irmãos também dirigiam a Deus como Pai deles. São muitos os textos fazendo esta afirmação. 1 Coríntios 1:3, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Temos 12 referências destas na Nova Aliança, no Novo Testamento. Nossos irmãos sempre dirigiu a Jesus ou o identificou como Filho de Deus e sempre mencionou Deus como o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Isso é importante para a nossa fé, cooperador Giliardi? Com certeza, se eles assim faziam, é um grande exemplo para nós.
E isso confirma que Jesus não é quem? É o próprio Deus, ele não é. E não é o próprio Deus e não é um Deus, parte de uma divindade. Não é isso? Sim. Ele não é parte de uma trindade. Cremos que Deus é o Criador dos céus e da terra. O primeiro versículo das Escrituras começa assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Nosso irmão também, o profeta Isaías, ele diz em Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os Quem céus. é que diz? Assim diz Quem o Senhor. diz? O Senhor Que fez o quê? que formou a terra e a fez. Não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Glória a Deus. Cremos que todos os homens são criaturas de Deus. Nós temos um registro em Atos 17, versículo 24 e 26. Nosso irmão Paulo diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a toda a vida e a respiração a todas as coisas, e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhe os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus é o Criador dos céus e da terra. De um só fez toda a raça dos homens e deu o limite da habitação dos homens. Qual é o limite da habitação dos homens, cooperador Giliardi? A terra, isso é bem claro. Mas o evangelho de hoje diz que o limite da habitação do homem é na onde? É lá no céu. Não tem limite. Infelizmente, a fé que as pessoas têm hoje é uma fé deturpada. Mas isso eu creio que essa deturpação, esta formação errada de fé, ela vem do princípio de não ater aos dois mandamentos, cooperador Giliardi, que é o mandamento que apresenta Deus como único Deus e apresenta Deus como Criador dos céus e da terra. A humanidade trocaram o mandamento que apresenta Deus como Criador dos céus e da terra, que é o sábado, que é um dia de nós cultuarmos a Deus, conhecermos esse Deus, trocaram por um dia de quem? Dos homens. Sim, infelizmente. E trocaram a crença no Deus único por uma crença num mistério. Infelizmente. Eu quero dizer, leia os primeiros 3 capítulos de Gênesis e conheça os cuidados do nosso Deus para com a humanidade, Adão e Eva. E a verdadeira causa do sofrimento num mundo projetado com muito amor, criado para ser um lugar de eterna felicidade. Leia. A maior definição de Deus é: Deus é amor. Em 1 João 4,16 está escrito: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Graças a Deus. Cremos em um único Deus. O termo eu sou Deus e não há outro ocorre 3 vezes nas Escrituras. O termo único Deus e um só Deus ocorre 9 vezes, diretamente eu estou citando, fora os textos indiretos. O próprio Deus fala por meio do profeta Isaías: não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir, não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas, vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Ele próprio responde: não há outra rocha que eu conheça. Isaías 44, versículo 8. Deus também diz, Isaías 46, versículo 9, cooperador Giliardi, Isaías 46, versículo 9, Deus diz: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. É isso que ele diz. Então, dizer que Jesus é semelhante a Deus, não há outro. É a palavra de Deus. Nosso irmão Paulo tinha uma fé monoteísta. Ele escreve aos irmãos: um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios 4 e 6. Ele ainda escreveu aos nossos irmãos que moravam em Corinto, 1 Coríntios 8 e 6. Todavia, ele disse: todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Jesus ensinou que a vida eterna está condicionada à crença em um único Deus. Ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. São todos os homens hoje, o cooperador Giliardi, filhos de Deus? Infelizmente não.
Romanos 8:14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de quem? De Deus. Gálatas 3:26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Agora, se eu vou ter fé em Cristo, dizer que Cristo é Deus, eu tenho uma fé verdadeira? Não. Eu posso ser filho de Deus? Não, porque não tem a fé verdadeira. João 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os que creem em seu nome. A cristandade hoje diz que crê em Jesus, mas não querem ser batizados em nome de Jesus. Querem, cooperador Giliardi? Não. Então mas não querem expulsar demônio, né? Mas aí tá. Então não crê no nome, não é isso? Isso. Mas querem expulsar demônios no nome de quem? De Jesus. E fazer outras obras em nome de quem? De Jesus. Mas na hora do batismo? Usam a Trindade, que não é nome nenhum. Usa batizar em nome de ninguém, porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. João 3, versículos 5 e 6, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário o batismo, aqui está dizendo, para ser um filho de quem? De Deus. Então você nota que só através do novo nascimento os homens descendentes de Adão podem se tornar filhos de quem? De Deus. Que é nascer da água e do Espírito? Eu pergunto, o que é nascer da água e do Espírito? Marcos 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O evangelho é pregado a toda criatura, porque os homens passaram a ser criaturas de Deus por causa da desobediência, não é isso? Isso. E só voltam a ser filhos de Deus por meio da obediência. Mas hoje não, hoje é ensinado aí que Jesus aboliu os mandamentos, Jesus destruiu tudo, acabou com tudo, que não precisa de obedecer nada. E é por isso que essa confusão existe no meio da cristandade. Porque o princípio da obediência que nos faz ser filhos de Deus, ele foi destruído. Por meio do evangelho, Deus tem dado a oportunidade aos descendentes de Adão de tornarem filhos dele, de Deus, por meio da fé em Jesus e o batismo. Gálatas 3, versículo 26 e 29, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de quem? De Adão? Ah, não é de Adão não, é de Abraão. E herdeiros conforme a promessa, não é isso? Sim. Qual a promessa que Deus fez a Abraão? Que ele seria herdeiro do mundo. E não é o céu não, né? Não. Não. Efésios 2, versículo 17 e 19. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Graças a Deus, pertencemos a uma família hoje. Agora, se considerarmos, cooperador Giliardi, que Jesus é Deus, e aí ele é nosso irmão, como é? Então nós somos deuses também, não é? É, nessa lógica, né? É, porque se Jesus é Deus e nós somos irmãos, porque diz que nós somos irmãos. Jesus disse, vai e diz aos meus irmãos. Jesus é identificado na Escritura, muitas vezes ele identifica os discípulos como seus irmãos. É verdade, sim. As Escrituras falam dos homens como descendentes de dois homens. De Adão, que é o pai na carne, e de Abraão, que é o pai na fé. E os filhos de Deus são os da fé. Por isso é interessante que você tenha fé, uma fé verdadeira. Convidamos você para o próximo ponto de fé, o terceiro ponto de fé. Amém. Então, nesse instante, eu convido você para nós fazermos a oração final e assim finalização do programa À Luz das Escrituras. Louvado seja Deus, bendito Deus, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Graças te damos por mais um estudo. Pedimos, ó Deus eterno, que a palavra do Senhor, que tem poder de convencer as pessoas, toque o coração deste ouvinte, para que esta palavra, Senhor, faça uma revolução dentro dele, Senhor, levando ele, guiando por caminhos da vida eterna.
Ó grande Deus, eu te agradeço por esta oportunidade, por meio desta emissora, junto ao cooperador Giliardi. Estamos apresentando, ó Deus querido, esta série de programas que é os pontos de fé da Igreja de Deus. Pedimos que o Espírito do Senhor possa nos capacitar na direção da verdade, porque o nosso Senhor Jesus diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Nós sabemos, ó Deus, que somos livres da influência do maligno quando conhecemos a palavra do Senhor, que é a verdade. Mesmo o Senhor Jesus, com toda a sua santidade, nunca ousou dirigir a Satanás com suas palavras, mas ele dizia sempre: está escrito. Em outro momento ele diz: o Senhor te repreende. Ele repreendia Satanás por meio da palavra do Senhor, ó grande Deus. Nós agradecemos ao Senhor pelo conhecimento que o Senhor tem dado a nós, pelas revelações da Tua Palavra. Conhecimento esse que não é nosso, mas da Tua Palavra, Senhor. Pedimos humildade para os nossos corações, sinceridade, Senhor, ao transmitirmos a Tua Palavra. Te agradecemos por esse ouvinte que está sempre, ó Deus, que está acompanhando as programações. Toque o coração dele para que ele venha, ó Deus, que fazer parte do corpo de Cristo, a Igreja de Deus. Te dou graças por tudo, que possamos ser orientados por meio da Tua Palavra, por meio daquilo que o Senhor falou por boca dos Seus santos profetas. Somos gratos ao Senhor por tudo, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Oramos nesse momento por cada pedido de oração, estenda Suas mãos sobre cada família, cada lar, abençoando o Senhor com as bênçãos do céu, mas sobretudo com a bênção que guia para a vida eterna, que encaminha para a vida eterna. Nós te agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém, amém. Então, nesse instante, encerramos o programa À Luz das Escrituras, em nome de Jesus.